Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol estava se pondo lentamente. Baía do Porto, uma cidade litorânea onde iates dourados refletiam os últimos raios alaranjados do céu. Os transeuntes passeavam pelo pier de madeira, apreciando a maresia. Entre eles, um velho labrador preto sombra avançou silenciosamente, suas patas pisando a madeira com uma graça surpreendente para um cão de sua idade. Seus olhos castanhos, inteligentes e atentos, perscrutavam tudo que se movia ao seu redor. Shadow não era um cachorro comum. Durante anos ele observou os humanos, sua crueldade, mas também sua bondade. Viu crianças chorarem, casais se separando e atos de generosidade que o fizeram tremer de alegria. Naquele dia, seu instinto o levou ao pier mais movimentado, onde os ricos vinham ostentar sua riqueza. A poucos metros de distância, Ricardo Lawson, o milionário arrogante e exuberante, ria alto com seus amigos enquanto desfilava em frente ao seu iate de última geração. Sua jaqueta branca impecável e seus óculos escuros refletiam um mundo onde o dinheiro parecia comprar tudo, incluindo o respeito e o medo dos outros. Não muito longe dele, um homem em uma cadeira de rodas, Ethan Miller, caminhava lentamente pelo calçadão. Seu rosto expressava tranquilidade e curiosidade, alheio à dureza que algumas pessoas podiam revelar. Ethan adorava sentir o vento no rosto, ouvir o bater das ondas, saborear a liberdade que nem mesmo sua deficiência conseguia tirar dele. Shadow sentiu uma tensão no ar, algo sobrenatural. Suas narinas se dilataram, seus músculos se contraíram. Ele ainda não sabia exatamente o que iria acontecer, mas sabia que precisava estar preparado. E quando a luz do sol atingiu a água, algo impensável aconteceu. Richard, irritado com a lentidão de Ethan, fez um gesto cruel e impulsivo. Num movimento brutal e injustificado, empurrou Ethan para o oceano. O mundo pareceu parar por um instante. Os gritos dos transeuntes se misturavam aos respingos, e Shadow sentiu seu coração disparar. O que ele fizesse em seguida mudaria a vida de todos os presentes naquela noite. O choque do momento sacudiu o pier. Os transeuntes observavam, paralisados, Ethan Miller desaparecer sob as ondas geladas. Sua cadeira de rodas tombou e ele tentou desesperadamente se segurar no corrimão, mas a correnteza já estava forte demais. "Meu Deus!" gritou uma velha, cobrindo a boca com a mão. "Que monstro!" Richard Lawson, no entanto, ficou paralisado por um instante, com uma expressão de raiva e surpresa no rosto. Ele pensou que ninguém ousaria intervir, que seu dinheiro e influência o teriam protegido de quaisquer consequências. Mas ele havia subestimado Shadow. O labrador preto, sentado a poucos metros de distância, sentiu uma nova energia percorrer seus músculos. Seus olhos se fixaram em Ethan, e um rosnado baixo escapou de sua garganta. Ele nunca se esquivara da injustiça e hoje, seus instintos ditavam uma missão clara: salvar este homem. Sem emitir um som que alertasse os humanos ao seu redor, Shadow saltou para a frente. Suas patas batiam com força na água, espirrando nas ondas. A correnteza tentava empurrá-lo para trás, mas Shadow nadava com feroz determinação. Seu corpo envelhecido, embora marcado pelos anos, movia-se com uma velocidade surpreendente. Ethan, com os olhos arregalados de medo, reconheceu o cachorro imediatamente. "Shadow!" gritou ele, com a voz trêmula, mas cheia de esperança. Shadow latiu baixinho em resposta, e Ethan sentiu uma onda de coragem tomar conta dele. Os espectadores incrédulos assistiam ao resgate com os olhos arregalados. Um cachorro velho acabará de mergulhar nas ondas para resgatar um homem adulto solitário e vulnerável. Até Richard, ainda no pier, sentiu vergonha e medo crescerem em seu peito. Shadow alcançou Ethan com alguns movimentos precisos. Agarrou a ponta da jaqueta do homem com a boca, aplicando força suficiente para puxá-lo para a superfície. Ethan agarrou-se ao cachorro, sentindo o coração disparar. O pânico começava a dar lugar a uma incrível sensação de alívio. Ele não estava sozinho. À medida que se aproximavam da costa, a multidão explodiu em aplausos e vivas. Shadow e Ethan finalmente conseguiram atravessar o último metro de água, ofegantes, mas vivos. Ethan apoiou as mãos no chão, encharcadas, enquanto Shadow sacudia a água do pelo, olhando ao redor como se dissesse: "Está tudo bem agora." Richard, com o rosto vermelho de raiva e humilhação, não sabia o que dizer. Acabará de testemunhar o impossível. Um cachorro acabará de salvar um homem que ele próprio tentará afogar. Pela primeira vez, compreendeu que existem forças neste mundo que não podem ser compradas com dinheiro. A multidão continuou a murmurar, alguns aplaudindo, outros boquiabertos com o que tinham acabado de ver.
Ethan, ainda molhado, sentou-se na margem ofegante, enquanto Shadow se juntou a ele, com as patas encharcadas e o pelo grudado no corpo. O velho labrador descansou a cabeça no colo de Ethan, com os olhos cheios de lealdade e compreensão. Obrigado, Shadow. Não sei o que teria feito sem você, murmurou Ethan com a voz trêmula, acariciando o cão gentilmente. Cada movimento de Shadow parecia responder à emoção de seu dono, uma presença calma, mas poderosa, capaz de proteger e confortar. Mas Richard Lawson, ainda no pier, não conseguia ficar imóvel. Vergonha e raiva se misturavam dentro dele, criando uma fúria gélida. Ele havia sido humilhado na frente de todos e não suportava a ideia de que um mero cachorro, um que ele considerava inferior, tivesse triunfado sobre sua crueldade. Shadow, sentindo a crescente tensão e hostilidade, levantou-se. Suas orelhas se aguçaram, seus olhos brilharam intensamente. Ele sabia que Richard ainda não estava calmo e que o perigo ainda não havia passado completamente. Os instintos do cão lhe diziam que sua missão ainda não havia terminado. Você vai embora agora? Gritou Ethan, enxugando a água do rosto. Não preciso de mais problemas. Mas Richard deu um passo à frente, com o olhar de desprezo fixo em Shadow. Você acha que um cachorro pode me assustar? Disparou ele, arrogante. Shadow rosnou baixinho, um aviso claro. O cão não tinha medo de Richard. Seus músculos se contraíram, prontos para intervir se o milionário tentasse alguma coisa. Ethan, sentindo a determinação de Shadow, sentiu uma nova coragem inundá-lo. Juntos formavam uma barreira silenciosa, humana e canina. Ao redor deles, a multidão começou a filmar a cena, celulares registrando cada movimento, cada expressão. O contraste entre a arrogância de Richard e a lealdade silenciosa de Shadow não poderia ser mais evidente. Os murmúrios da multidão rapidamente se transformaram em exclamações de "Olha o cachorro! Ele não vai parar por nada!" Para Richard foi mais do que uma humilhação, foi uma lição. Ele percebeu que nem dinheiro, nem riqueza, nem poder poderiam impor medo a um ser guiado pela coragem e lealdade. Shadow não era apenas um cachorro, ele era um símbolo vivo da justiça. Enquanto a brisa do mar soprava pelo pier, Shadow se acomodou firmemente ao lado de Ethan, pronto para intervir a qualquer momento. O cão sabia que aquele confronto era apenas o começo e que haveria mais por vir. Mas por enquanto, ele permanecia de guarda, vigilante e inabalável, pronto para fazer qualquer coisa para proteger aquele que acabará de salvar. Ethan, ainda encharcado, tentou se levantar da areia escorregadia. Shadow permaneceu ao seu lado, com os olhos fixos em Richard, como um guarda silencioso pronto para atacar ao menor movimento suspeito. A multidão, ainda reunida, prendeu a respiração. Todos sabiam que o cão já havia salvado Ethan antes, mas agora ele parecia pronto para defender sua vida com uma vigilância quase humana. Richard, vermelho de raiva, aproximou-se lentamente, seus sapatos afundando na areia molhada. Isso é ridículo, murmurou com a voz trêmula de frustração. Um cachorro e uma pessoa com deficiência estão me envergonhando na frente de todo mundo. Ethan tentou acalmar a situação, erguendo as mãos. Richard, chega. Você já mostrou o que é. Não há mais nada para você fazer aqui. Mas Richard não queria ir embora. Ele avançou novamente com o rosto contorcido. Shadow, sentindo o perigo iminente, rosnou baixo e profundamente um aviso claro. Os transeuntes que haviam filmado a cena com seus celulares começaram a gritar. Para trás. Deixem-nos em paz. Um momento de tensão palpável se instalou. Richard deu mais um passo à frente, mas Shadow latiu com firmeza, com os pelos arrepiados. O latido não apenas alertou Richard, repercutiu em todos que o presenciaram. O cachorro não estava brincando. Ethan, inspirado pela coragem de Shadow, sentou-se orgulhosamente em sua cadeira. Você vê aquele cachorro, disse Ethan, com a voz forte e determinada. Ele não tem medo de você. Ele protege aqueles que não podem se defender, e não se intimida com riqueza ou poder. Richard deu um passo para trás, surpreso com a calma e a força combinadas de Ethan e Shadow. Ele não esperava tamanha resistência, especialmente de um cachorro. Sentiu uma onda de vergonha tomar conta dele, mas seu orgulho ainda se recusava a ceder. Enquanto isso, a multidão começou a gritar palavras de incentivo para Ethan e Shadow. Celulares imortalizaram cada segundo do confronto silencioso. Em breve, esses vídeos estariam em todas as redes sociais, e a vergonha de Richard se tornaria pública. Shadow, alerta, acomodou-se firmemente ao lado de Ethan. Cada músculo de seu corpo parecia pronto para agir, mas ele se contentou com um grunhido de comando, impondo respeito imediato a todos que se aproximavam. A mensagem era clara: aqueles com a coragem e a lealdade de Shadow não devem ser subestimados.
Richard, finalmente percebendo que sua ameaça havia falhado, recuou novamente e girou nos calcanhares. A multidão explodiu em aplausos. Shadow, como se percebesse que o perigo imediato havia passado, sentou-se ao lado de Ethan, ofegante mas orgulhoso. Ethan acariciou gentilmente a cabeça de seu salvador. Obrigado, Shadow. Você não apenas salvou minha vida, como me mostrou o que significa a verdadeira coragem. Naquele dia, a cidade entendeu que às vezes a justiça não vem dos tribunais ou das leis, mas da lealdade, da coragem e às vezes, de um cachorro com um coração enorme. Com a areia ainda úmida sob os pés, Ethan e Shadow observavam os transeuntes que se aglomeravam ao redor deles. Celulares piscavam por toda parte, capturando cada gesto, cada expressão, cada detalhe do resgate. Os vídeos circulariam rapidamente e a notícia do ato heróico de Shadow se espalharia muito além de Harbor Bay. Uma jovem, câmera na mão, aproximou-se timidamente. Com licença, posso entrevistá-lo? Seu cachorro, é incrível, perguntou ela com os olhos brilhando de admiração. Ethan, enxugando a água do rosto, sorriu mesmo assim. Claro, mas ele é o herói. Eu só fiquei no nível dele. Ele acariciou Shadow, que estava orgulhosamente ao seu lado, com a língua de fora e o olhar atento. Enquanto isso, Richard Lawson, ainda no pier, tentava controlar os danos. Assistiu aos vídeos que já circulavam nas redes sociais e sentiu o pânico aumentar. Os comentários se multiplicaram. Um cachorro salvou um homem deficiente. Que vergonha! A verdadeira coragem não tem preço. Mas a multidão e a imprensa local não foram as únicas a notar. Jornalistas nacionais começaram a divulgar a história. Vídeos de Shadow e Ethan apareceram em emissoras de televisão, jornais online e redes sociais. A hashtag ShadowLeros explodiu. Richard, furioso e impotente, percebeu que sua reputação estava começando a ruir. Todos os seus esforços para exibir sua riqueza e influência foram inúteis contra um cão leal e um homem corajoso. Cada curtida e compartilhamento ressaltavam sua arrogância e crueldade, agora visíveis a milhares de pessoas. Ethan, por sua vez, sentiu uma mistura de emoção e gratidão. Ele entendeu que aquele momento mudaria sua vida. Nunca pensei que um dia um cachorro seria meu protetor e meu exemplo de coragem, sussurrou para Shadow, que respondeu com um grunhido baixo de aprovação. Os espectadores ao redor começaram a se afastar, alguns parabenizando Ethan e Shadow pessoalmente. Mas a história não havia terminado. Richard, humilhado e furioso, sabia que teria que enfrentar as consequências de seus atos, e Shadow não iria apenas assistir. Assim, esse resgate aparentemente simples se tornou o catalisador para uma lição pública. Coragem, lealdade e empatia não têm limites com dinheiro ou poder. E daquele dia em diante, Shadow nunca mais seria apenas um cachorro para a cidade de Harbor Bay. Na manhã seguinte, Harbor Bay estava em polvorosa. Os jornais locais publicaram na primeira página uma foto de Shadow, ainda molhado, orgulhosamente empoleirado no pier ao lado de Ethan com a manchete: o herói de 4 patas, um cão salva um homem. As redes sociais estavam saturadas de vídeos e mensagens de admiração. A hashtag ShadowLeros continuou a subir. Richard Lawson estava sentado em seu luxuoso escritório, olhando para o celular com crescente tensão. Cada notificação parecia um lembrete cruel de sua humilhação. Seus amigos milionários tentavam minimizar a situação, mas ele sentia que a vergonha era pública e irreversível. Pela primeira vez, dinheiro e poder não conseguiram apagar seus erros. Enquanto isso, Ethan e Shadow passeavam pela praia, aproveitando o ar fresco, a paz e o sossego. Ethan acariciou delicadamente a cabeça de Shadow, ainda impressionado com a coragem do cachorro. Sabe, Shadow, hoje você mostrou ao mundo o que significa ser verdadeiramente corajoso. E não estou falando só de mim. Shadow respondeu com um baixo grunhido de aprovação e se esfregou em Ethan, como se dissesse que entendia perfeitamente. Enquanto isso, Richard decidiu que deveria ir ao Yacht Club para tentar recuperar um pouco de dignidade. Caminhou lentamente, ciente de que todos os olhares estavam voltados para ele. Mas cada sorriso e sussurro zombeteiro na multidão o lembrava da cena do dia anterior. Ao chegar, ele passou por Ethan e Shadow, que haviam parado para admirar os iates. Shadow, sempre vigilante, encarou Richard com uma intensidade que dizia muito. Richard sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O cachorro não tinha medo dele, e Ethan parecia ser sustentado por uma força silenciosa, mas irresistível. Ethan falou com calma, mas com firmeza. Richard, você agiu com crueldade ontem. Você acreditava que dinheiro podia comprar medo e obediência. Mas hoje, você vê que a verdadeira coragem vem do coração. Shadow salvou minha vida, e você?
Você mostrou sua verdadeira face ao mundo. Richard olhou para baixo, incapaz de responder. A vergonha e a consciência de suas ações o dominaram. Shadow rosnou baixinho, lembrando ao milionário que não haveria perdão fácil. A multidão que se formou ao redor deles aplaudiu Ethan e Shadow. Jornalistas filmaram cada movimento, imortalizando a cena. As câmeras capturaram não apenas a bravura do cão, mas também a lição de vida imposta a Richard. Nem riqueza nem arrogância superam a coragem, a lealdade e a gentileza. Richard, humilhado, mas finalmente consciente, recuou lentamente, incapaz de encarar Shadow. Pela primeira vez, ele entendeu que suas ações tinham consequências reais. Shadow não era apenas um cachorro que salvara um homem, ele se tornará um símbolo vivo de justiça e coragem. Nos dias que se seguiram, a história de Shadow e Ethan se espalhou para além de Harbor Bay. Emissoras de televisão nacionais transmitiram vídeos do resgate com manchetes como "Cachorro heróico salva homem deficiente" e "Coragem e lealdade em 4 patas". As redes sociais transbordavam de mensagens de admiração e apoio. Até jornais internacionais comentavam o feito, que transformou Shadow em uma verdadeira celebridade canina. Richard Lawson, por sua vez, viu-se sob uma pressão que nunca havia experimentado antes. Comentários e artigos online maldosos denunciando sua crueldade o forçaram a confrontar a realidade de que sua riqueza não valia nada diante da opinião pública. Ele tentou manter a compostura durante suas aparições públicas, mas a humilhação estava por toda parte, em cada olhar, em cada palavra proferida contra ele. Certa manhã, Ethan recebeu uma ligação inesperada de uma emissora de televisão nacional. "Ethan, queremos fazer uma reportagem completa sobre você e Shadow", disse o repórter, entusiasmado. "Este é um exemplo incrível de coragem e lealdade." Ethan concordou imediatamente. Shadow, fiel à sua postura, permaneceu ao seu lado, pronto para encarar a atenção das câmeras com dignidade e compostura. Os dois chegaram ao estúdio, recebidos por uma equipe profissional, mas Shadow nunca perdeu a vigilância. Mesmo em meio aos holofotes e às câmeras, seus olhos observavam qualquer movimento suspeito. Enquanto isso, Richard, informado da reportagem nacional, tentou minimizar sua presença e suas responsabilidades. Mas sabia que a história o alcançaria. Decidiu ir ao estúdio para controlar os danos, mas ao chegar, a tensão no ar era palpável. Ethan e Shadow estavam no centro do palco, Shadow sentado orgulhosamente ao lado de seu mestre. O repórter se virou para Richard com um sorriso frio. "Você está aqui para responder por suas ações. O que você quer dizer sobre o que o país inteiro viu?" Richard procurou as palavras, mas cada sílaba parecia falhar. Ethan falou calmamente. "Richard, ontem você achou que um ato cruel passaria despercebido. Mas hoje o país inteiro sabe quem você é. Shadow não apenas salvou minha vida, ele mostrou a todos o que significam lealdade, bravura e justiça." O cachorro rosnou baixinho, afirmando seu papel protetor. Richard, diante do olhar penetrante de Shadow e da confiança silenciosa de Ethan, sabia que nunca mais poderia manipular ou intimidar ninguém. A multidão, as câmeras e os repórteres cativavam cada momento. O milionário humilhado e o herói silencioso que o confrontara com suas ações. Naquele dia, a lição de coragem e lealdade tornou-se pública. Shadow e Ethan não eram mais apenas indivíduos, haviam se tornado um símbolo de justiça inesperada e coragem inabalável. E Richard Lawson compreendeu que às vezes dinheiro e poder não têm poder sobre o verdadeiro respeito. Dias após a notícia nacional, a cidade de Harbor Bay e todo o país continuaram a falar sobre Shadow e Ethan. Veículos de comunicação locais e nacionais noticiaram a bravura do cão e a dignidade de Ethan, ao mesmo tempo em que denunciaram a crueldade de Richard Lawson. As redes sociais estavam repletas de memes, vídeos e comentários irônicos sobre ele. A hashtag #ShadowLeros explodiu mais e mais a cada dia, transformando este cão em um verdadeiro ícone. Richard, incapaz de suportar a humilhação, tentou recuperar a reputação perdida. Deu inúmeras entrevistas tentando se justificar, mas todas as tentativas falharam. Jornalistas e o público não queriam ouvir suas desculpas, queriam ver ação, e Shadow garantiu que a lição fosse completa. Certa manhã, Richard apareceu no Yacht Club para impressionar alguns novos contatos, na esperança de esquecer o incidente. Mas assim que entrou, avistou Ethan e Shadow conversando com crianças e famílias que vinham admirar o cão-herói. Shadow, fiel aos seus instintos protetores, rosnou baixinho e avançou em direção a Richard, com sua presença imponente e calma, lembrando a todos dos perigos da crueldade. Ethan deu um passo à frente, sorrindo, mas com firmeza. "Richard, acho que agora você entendeu."
Dinheiro não define respeito ou grandeza. Shadow salvou minha vida e mostrou ao mundo o que um coração leal e corajoso pode realizar. Richard gaguejou algo, mas suas palavras se perderam no vento. A multidão, compreendendo a tensão, aplaudiu Ethan e Shadow. Cada olhar para Richard expressava uma desaprovação silenciosa, mas clara. Ele não era mais o milionário todo-poderoso. Era um homem enfrentando seus erros, humilhado pública e moralmente. Nos dias seguintes, Ethan e Shadow receberam convites para eventos beneficentes, conferências sobre bem-estar animal e eventos de conscientização sobre deficiência. Shadow, embora fosse um cachorro, tornou-se um verdadeiro mascote de lealdade e coragem. Richard, por sua vez, viu sua reputação despencar. Seus negócios começaram a enfrentar críticas públicas, e os clientes se afastaram de seus negócios, preferindo apoiar os valores personificados por Ethan e Shadow. Certa noite, enquanto Ethan acariciava Shadow no pier, ele sussurrou: "Sabe, Shadow, você não salvou apenas a minha vida. Você abriu os olhos de muita gente e derrubou alguém que achava que a arrogância podia comprar qualquer coisa." Shadow deitou a cabeça no colo de Ethan e gemeu baixinho, como se confirmasse que sua missão havia sido cumprida. Mas Ethan sabia que aquela não era apenas uma vitória pessoal. Era uma mensagem para todos aqueles que acreditavam que a crueldade e a arrogância poderiam triunfar sobre a lealdade e a coragem. Desde o incidente no pier, as vidas de Ethan e Shadow mudaram radicalmente. A mídia continuou a noticiá-los, mas para Ethan, a verdadeira transformação estava acontecendo em um nível mais pessoal. Ele nunca tivera um companheiro tão leal e compreensivo quanto Shadow. Cada dia passado juntos fortalecia um vínculo profundo, construído com base na confiança, lealdade e coragem compartilhada. Eles costumavam caminhar pela praia ao nascer do sol. Shadow corria na frente e sempre voltava para Ethan para verificar se ele estava acompanhando, com seus instintos protetores inabaláveis. Os moradores de Harbor Bay, agora familiarizados com a dupla, cumprimentavam Ethan e acariciavam Shadow. As crianças riam enquanto o cachorro dava saltos espetaculares na areia, enquanto Ethan contava calmamente a história de seu encontro heróico. Certa tarde, enquanto descansavam perto das ondas, Ethan sussurrou: "Sabe, Shadow, nunca pensei que um cachorro pudesse mudar tanto a minha vida." Shadow respondeu com um rosnado baixo e deitou a cabeça no colo de Ethan. Naquele simples gesto, havia um entendimento mútuo que palavras não conseguiam expressar. Mas o relacionamento deles não era apenas amizade. Era um símbolo para a comunidade. Jornais locais e redes sociais continuaram a compartilhar imagens e histórias de Shadow e Ethan, inspirando centenas de pessoas a agir com coragem e gentileza. Organizações locais de bem-estar animal e assistência a deficientes começaram a colaborar com Ethan na organização de eventos, usando Shadow como um exemplo vivo de lealdade e empatia. Certa noite, em um evento beneficente no pier, um grupo de crianças se aproximou de Ethan e Shadow para ouvir sua história. Ethan calmamente contou cada detalhe, enfatizando o papel central de Shadow. "Não se tratava apenas de salvar minha vida. Foi um ato de coragem e lealdade." Shadow nos lembra que a verdadeira força não reside na riqueza ou no poder, mas na bondade e na bravura. Shadow, sentado ali perto, ocasionalmente levantando a cabeça para observar a plateia, parecia entender que seu papel ia muito além do ato físico de salvar Ethan. Ele era um símbolo vivo, um lembrete de que mesmo em um mundo onde a crueldade e a arrogância existem, a coragem e a lealdade podem triunfar. Naquele momento, Ethan soube que o vínculo entre eles era inquebrável. Não importavam os desafios ou obstáculos, eles enfrentariam o mundo juntos. Shadow não era mais apenas um cachorro, ele era um amigo, um protetor e um herói. E aos olhos de todos que os observavam, Shadow personificava esperança e coragem, uma mensagem de que até as menores criaturas poderiam mudar o curso da história. Semanas após o incidente, Harbor Bay continuou a celebrar a coragem de Shadow e Ethan. As redes sociais estavam repletas de mensagens de apoio, e a cidade realizou um pequeno evento em homenagem a eles no pier principal. Moradores, jovens e idosos, saíram para aplaudir o cão-herói e seu dono. Richard Lawson, humilhado pela viralização da história, decidiu comparecer ao evento, acreditando que poderia salvar parte de sua reputação com uma aparição pública. Mas ele não tinha ideia de como a situação sairia do controle. Ao se aproximar da multidão, ele foi recebido com olhares hostis e murmúrios indignados. Os habitantes da cidade já estavam familiarizados com sua crueldade, e sua mera aparição desencadeava reações negativas. Cada passo que dava parecia ser seguido por um julgamento silencioso.
No palco, Ethan discursou para agradecer à comunidade e reiterar a importância da coragem e da lealdade. Shadow, sentado ao seu lado, observava a multidão, atento a cada movimento. Quando Richard se adiantou para intervir, Shadow imediatamente se levantou, com o corpo tenso e os olhos fixos nele. O cachorro emitiu um rosnado profundo e intimidador, lembrando a todos que a ameaça não era apenas moral, era presente e palpável. Ethan olhou calmamente para Richard e disse: Richard, você acreditava que o dinheiro podia comprar tudo, até mesmo respeito e justiça. Mas hoje você vê que não. A verdadeira grandeza vem da coragem, lealdade e gentileza. Shadow salvou minha vida e mostrou ao mundo a verdade sobre você. Richard, incapaz de responder, olhou para baixo. Cada membro da multidão, cada câmera, cada filmadora testemunhava sua vergonha. As crianças presentes apontaram para o cachorro e sussurraram: Olha, ele é o verdadeiro herói. Jornalistas que já estavam no local para cobrir o evento, aproximaram-se para filmar a cena. As imagens mostravam um milionário rico, porém impotente, diante da força moral e simbólica de um cão e de um homem que personificava a justiça. A humilhação foi total e irreversível. Ao final do evento, Richard deixou o pier em silêncio, ciente de que sua reputação havia sido destruída. A cidade inteira havia descoberto sua verdadeira face, e a lição de coragem e lealdade de Shadow e Ethan ressoaria por muito tempo. Por sua vez, Ethan e Shadow, cercados de aplausos e sorrisos, compreenderam que sua missão era maior do que suas histórias pessoais. Juntos, eles demonstraram que o verdadeiro poder não reside no dinheiro ou na arrogância, mas na gentileza, na coragem e na lealdade inabalável. Nas semanas seguintes, Harbor Bay só falava de Shadow e Ethan. A dupla havia se tornado um símbolo vivo de coragem e lealdade. Faixas foram penduradas no pier, crianças escreveram histórias sobre eles e até a mídia nacional continuou a divulgar seu ato heróico. Shadow não era mais apenas um cachorro, mas um herói admirado por todos, um exemplo para todas as gerações. Ethan, agora confiante e cercado por amigos e pela comunidade, compreendeu que suas vidas haviam mudado para sempre. Shadow permaneceu ao seu lado em cada passo do caminho, sempre vigilante, sempre protetor. Juntos, eles representavam a ideia de que coragem e lealdade não conheciam limites de riqueza ou poder. Certa manhã no pier, Ethan assistiu ao nascer do sol com Shadow ao seu lado. As ondas batendo suavemente na madeira pareciam celebrar a calma restaurada após a tempestade. Sabe, Shadow, murmurou Ethan, o que conquistamos não é apenas a nossa história. É uma mensagem para o mundo. Shadow respondeu com um grunhido baixo e apoiou a cabeça no colo de Ethan como se concordasse. Enquanto isso, Richard Lawson havia desaparecido da vista do público. Seu orgulho ferido e sua reputação arruinada lhe ensinaram a lição mais dura de todas: nem dinheiro, riqueza nem poder podem superar a verdadeira justiça. Ethan e Shadow, no entanto, agora eram respeitados e amados por todos. A cidade realizou uma cerimônia para homenagear Shadow e Ethan. Moradores, jovens e idosos, aplaudiram a dupla enquanto ela era homenageada. Repórteres filmaram, famílias tiraram fotos e crianças sussurraram enquanto acariciavam o cachorro: Você é o nosso herói. Naquele dia, Shadow recebeu petiscos e carinhos, mas seu olhar permaneceu fiel à sua missão: proteger e inspirar. Ethan sorriu ao ver seu amigo canino, orgulhoso do que haviam conquistado juntos. E assim, a história de Shadow e Ethan se tornou uma lenda viva. Em cada canto de Harbor Bay, em cada história passada de geração em geração, sua coragem e lealdade continuariam a ressoar. O cão-herói e o homem que ele salvou provaram que, diante da crueldade e da arrogância, a bravura e a lealdade sempre triunfam. O mar continuava a brilhar sob o sol, mas agora suas ondas contavam uma história diferente: a de um velho labrador preto chamado Shadow e de um homem chamado Ethan, cuja vida havia sido salva e mudada para sempre.